Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui no canal A Verdade Presente. Hoje, o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema relevante para os tempos em que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui alguns amigos, 3 amigos especiais que eu convidei para a gente dialogar sobre esse tema aqui. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o Amaury Bambolim, o outro é o Raul Oliveira e o João Giliardi. Tá tudo bem com vocês aí, João Giliardi? Muito bem. O Tudo Amaury bem. Bambolim e o Raul. Muito bem. Eu tenho aqui algumas. Vou precisar dessa travada aqui. Muito bem, você deve ter visto aí no título do vídeo, decreto dominical. Existe alguma evidência de que pode haver um decreto dominical nesse mundo que nós estamos vivendo? Eu tenho aqui na minha mão uma matéria de um blog que eu li esses dias recentemente na internet, e o autor colocou aqui o síndrome da perseguição, a paranoia como instrumento de manipulação e controle, programando a mente através do medo. E uma pergunta, existirá realmente um decreto dominical? E o autor aqui do blog colocou, é o que nunca acontecerá. A Bíblia não ensina isso. Esse tema do decreto dominical é um tema bíblico ou é uma invenção, como alguns colocam? Tem um outro site aqui também que diz decreto dominical, uma utopia ou uma paranoia, ou síndrome da perseguição, ou uma paranoia adventista, né? Será que é para adventista ou realmente a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Tem alguma evidência na história de que isso já aconteceu ou que poderá acontecer? Muito bem, fica com a gente, porque esse é o tema que nós vamos discutir aqui. Mas antes de nós continuarmos essa live, eu quero pedir para meus amigos aqui fazermos uma oração para a gente começar. Eu queria pedir ao João Giliardi que dirigisse aí uma oração para nós. Pode ir oração, João Giliardi, antes da gente começar o nosso estudo? Pai querido, quero pedir que o Senhor esteja presente nessa live para que possa iluminar o entendimento de todas as pessoas que estarão assistindo ela posteriormente. Ilumina também o entendimento do moderador, do Gilberto, e de nós três que vamos fazer aqui uma exposição acerca desse assunto que é de tão grande importância, em especial nos momentos em que temos vivido agora. Te pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Esse tema é muito importante. Eu tinha algo aqui em mente para dizer para vocês. Em primeiro lugar, agradecer as pessoas que estão assistindo também, no momento que já está à disposição, e agradecer ao Amaury por aceitar o convite, ao João Giliardi, ao Raul também. Eu me sinto alegre e feliz por poder estar aqui unidos para discutir um tema muito importante. E eu espero encontrar vocês outras vezes. Eu gostaria de começar aqui com o João Giliardi. Fazer uma apresentação sobre você mesmo aqui para quem está nos assistindo, depois eu passo para os outros. Antes de tudo, né? Chegou o áudio aí? Eu te ouvi. Apenas a sua imagem está congelada. O João Giliardi, o Amaury dos três aqui, Voltou. Né? Dos três, o Amaury que temos um conhecimento de uma data muito longa, né? Tão longa quase a história da Terra, né, Maurício? Eu chamo ele de Amaurizão. Desde 2003, a gente estudou a partir do segundo ano do ensino médio, né? João Giliardi, nós nos conhecemos em março, se não me engano, de 2009. A gente se conheceu lá no seminário, né? No primeiro semestre, lá, na primeira semana de João Giliardi. O Amaury disse não, né? O que você quer dizer, João Giliardi ou Raul? Eu falei errado, né?
confundir, o Raul, conheci no primeiro semestre, e o João também éramos contemporâneos. Muito bem. João Giliardi, nós vamos tratar aqui de alguns aspectos, algumas evidências de que haverá um decreto dominical. Primeiro, evidências bíblicas, evidências teológicas. Existe alguma evidência bíblica, alguma base bíblica para o decreto dominical? A Bíblia faz alguma alusão? O que você tem a dizer, João Giliardi, sobre esse tema? Ok, primeiramente eu quero agradecer a você, Gilberto, por esse convite. Me sinto bastante honrado. E também é uma alegria rever aqui o Raul. Já tinha alguns anos que eu não ouvi. Conheci ele lá no seminário. Infelizmente, por conta são. Mas eu tenho ótimas impressões. Acho que foi em 2009, na mesma época que eu conheci você, Gilberto. E a gente fez uma amizade muito bacana, enquanto vendia acerca das profecias. Era um diário na Bahia, como você bem falou aí no seminário, no ano de 2016. Tivemos lá uma amizade bastante calorosa e intensa, né? É verdade. Pois é, Gilberto, a parte que você deu para mim, a parte das evidências bíblicas acerca do decreto dominical. E a resposta à pergunta é sim. Existem evidências, e evidências bem sólidas, para que a nossa igreja, a Adventista do Sétimo Dia, tenha suas convicções e posições. Eu gostaria de iniciar em Daniel, capítulo 2, porque Daniel, capítulo 2, ele traz todo o pano de fundo, toda a estrutura, para praticamente toda a escatologia adventista, na verdade bíblica, né? A nossa interpretação, ela parte a partir do texto bíblico. Daniel, capítulo 2, é um episódio em que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele não lembrava direito o que ele havia sonhado, tampouco o significado. Como nenhum dos seus sábios pôde ajudá-lo, ele lançou um decreto de morte, para que todos os sábios fossem eliminados. Daniel, então, pediu um prazo para o rei, voltou para casa, orou com seus 3 amigos, Deus deu a revelação, e ele expôs ao rei o sonho e o significado, que tratava-se de uma grande estátua de terrível aspecto, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, e os pés, obviamente com os 10 dedos, também do mesmo metal, de ferro, mas agora misturado com barro. E o profeta deu ao rei o significado dessa visão. Ele diz aqui no versículo 37, Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. E depois, no finalzinho do versículo 38, Daniel complementa, Tu és a cabeça de ouro. Daniel diz que a cabeça de ouro da estátua, que o rei vira em sonho, tratava-se do rei e, por extensão, do seu reinado, do seu império, Império Babilônico. Se nós formos seguir estudando o livro de Daniel, nós podemos também comparar a profecia com a história, porque é assim que nós temos que entender a profecia. Foi assim que o Senhor Jesus interpretava as profecias e os demais profetas também, comparando a profecia que Deus dava juntamente com a história. E nós temos um nome técnico para isso, o método historicista. Pois bem, a cabeça era de ouro e tratava-se do reino da Babilônia. O peito e os braços de prata, o reino dos Medo-Persas. O ventre e o quadril de bronze, tratava-se dos gregos. As pernas de ferro, do Império Romano. E é interessante que os romanos, esse império, a perna de ferro, ela vai se estender até o final. Porque os pés, relembrando, Deu uma cortada aí no áudio. Você pode repetir de novo? Aí a profecia, ela segue
que representam o Império Romano, elas se estendem até o final dos tempos. Só que lá, quando chega nos pés da estátua, é ferro misturado com barro. Então, é o Império Romano, mas de uma forma um tanto quanto diferente. A seguir, cai, a Bíblia diz, uma pedra sem auxílio de mãos do céu e destrói por completo a estátua. E a Bíblia diz que essa pedra cresce e toma de conta do mundo inteiro. E Daniel diz ao rei que trata-se do reino eterno de Deus. A profecia escatológica, a mesma profecia que foi dada aqui em Daniel capítulo 2, ela é dada uma vez mais em Daniel capítulo 7 e acrescenta-se alguns detalhes a mais. Agora em Daniel 7 é o próprio profeta Daniel saindo da água. O primeiro era um leão com umas características um tanto quanto estranhas, não vamos nos ater aos detalhes. O segundo animal e o quarto animal, um animal tão estranho que não há registro dele na zoologia. E o profeta apenas diz que era um animal terrível e espantoso. Esse animal tinha 10 chifres na cabeça e um 11º chifre desponta e destrói 3 dos 10 primeiros que havia. Ok, em Daniel capítulo 7, versículo 17, versículo 24, o profeta, ele entende que animais, bestas em profecia, representam impérios, reinados. E o verso 24 também diz que chifres, da mesma forma, representa chifre pequeno que sai do quarto animal. Ele faz um ataque um tanto quanto estranho, um ataque religioso. No versículo 25 de Daniel, capítulo 7, nós lemos o seguinte, acerca da obra desse chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele profere blasfêmias contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Então, de alguma forma, ele persegue os santos, os servos de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Segundo o próprio Daniel, porque a Bíblia ela se auto-interpreta, Daniel 11, verso 13, diz que tempos são anos, 3 tempos e 42 meses, perdão, ou 3 tempos e meio, ou 42 meses, tanto faz. É o mesmo simbolismo. Pois bem, você percebeu que esse chifre pequeno, que representa um reino, um império, ele estendeu um ataque ao povo de Deus e também à lei de Deus. Pois bem, você lembra que lá em Daniel capítulo 2, as pernas eram o Império Romano e se estendia até o final dos tempos. Aqui esse chifre pequeno, ele sai do quarto animal, que também é o Império Romano. Como disse e repito, esses 4 animais são os mesmos metais da estátua de Daniel capítulo 2. E descobrimos isso com facilidade, apenas por comparação. Esse pequeno chifre, nós entendemos que trata-se de Roma, mas agora em uma fase religiosa. E, de fato, quando nós comparamos a profecia com a história, nós percebemos, no 32, mais ou menos, o início das invasões das tribos bárbaras, quando o império é minado, o poder que surge logo depois do Império Romano e atinge grande hegemonia lá em toda a Europa durante a Tiosa, Roma papal, a Igreja Romana. E aqui o texto diz que esse poder iria mudar a lei de Deus, e se nós compararmos, eu posso falar isso com a catequese quando era criança, nos 10 mandamentos, lá da catequese da Igreja Romana, se você perceber, existem algumas diferenças da lei ensinada lá e da lei tal qual é dada por Deus, a lei moral de Deus, a eterna lei moral. Porque esse texto está fazendo menção à lei dos 10 mandamentos. Como que eu sei disso? Ora, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou-os até o Monte Sinai e entregou a lei dele para o seu povo, ele proferiu com seus lábios
e ele escreveu com seus dedos em tábuas de pedra a lei dos 10 mandamentos. As demais leis, os demais mandamentos que Deus deu, leis civis, leis cerimoniais, serviam para complementar essa lei dos 10 mandamentos, além de prefigurar o evangelho, através de símbolos. O texto de Daniel 7:25 diz que esse chifre iria perseguir o povo de Deus por 3 anos e meio. Existe um princípio de interpretação profética na Bíblia, e ela é abundante, existem vários textos, que é que cada dia em profecias representa um ano. Então, trocando em miúdos, esses 3 tempos e meio, 3 anos e meio, que dá 1.260 dias, são 1.260 anos. E, de fato, no ano 533, com o declínio do Império Romano e a ascensão da Igreja Romana, no ano de 533, se não me falha a memória, o imperador Justiniano conferiu ao Papa poderes tanto religiosos quanto civis. Mas nós interpretamos essa profecia aqui em específico a partir do ano 538, que foi quando o papado eliminou a última das 3 tribos bárbaras que ainda habitavam ali em Roma e exerciam algum tipo de poder. Com isso entendemos que o chifre pequeno, 11º, derrubou 3 chifres que haviam antes dele. Agora eu gostaria de pular, juntamente com os amigos, até Apocalipse capítulo 13. Nós entendemos que Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1, fala de... Perdão, quero me reportar a Apocalipse 12, versículo 17, que pode nos dar uma boa introdução. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. É um texto bastante importante. Lemos assim: Irou-se o dragão contra a mulher. O que é dragão em profecias? No mesmo capítulo, no verso 9, é dito que dragão, antiga serpente, é o diabo Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher em profecias é mulher. Por exemplo, Efésios 5, versos 23 e 32, 2 Coríntios 11, verso 2. E lá no Velho Testamento, Israel sempre foi comparada a uma noiva do Senhor, a uma mulher, a esposa de Deus. Pois bem, aqui diz que irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, faz menção novamente os mandamentos de Deus, tal qual Daniel, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós entendemos que essa mulher trata-se da igreja apostólica que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui, na sua primeira vinda, e quando ascendeu para os céus. Inclusive, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, dá mais detalhes acerca dessa mulher. Diz que ela está em cima da lua, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e ela está vestida de sol, e na Bíblia, Deus é sol. Salmo 84, 11 diz que o Senhor Deus é sol. O Senhor Jesus diz em João 8, 12, que ele era a luz do mundo. Entendemos, então, que essa mulher é a igreja primitiva. Mas perceba que Satanás, ele vai fazer guerra, ele vai pelejar com os descendentes, ou dependendo da sua versão bíblica, remanescentes, ou semente dessa mulher da igreja primitiva. O texto não menciona esse nome desse povo por nome, mas dá as características dele. Que povo é esse? Quem é esse povo? Ora, é o povo que guarda os mandamentos de Deus, e é o povo que tem o testemunho de Jesus. Mas esses mandamentos aqui, é a lei dada no Sinai, mencionada em Daniel 7:25? A resposta é um sonoro sim. Que certeza que eu tenho? Será que não é algum outro tipo de lei? Bom, os intérpretes do Apocalipse, eles dividem o Apocalipse em 7 ou 8 blocos. E esses blocos, esse tipo de divisão é chamado de divisão quiástica. E o bloco que está bem no centro dessa divisão quiástica trata-se de Apocalipse capítulos 12, 13 e 14. É a parte que está bem no meio do livro do Apocalipse. E cada um desses quiasmas, ele se inicia com uma introdução. Você consegue imaginar qual é a introdução desse bloco que trata do grande conflito? É Apocalipse 11, versículo 19, onde nós lemos o seguinte: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Perceba que João, em visão, ele contempla um santuário, e ele diz que é o santuário de Deus que está no céu. Quando Moisés construiu, por ordem divina, o santuário israelita, de fato está escrito em Êxodo 25, versos 9 e 40, que Moisés deveria construir aquele santuário baseado em um modelo que Deus lhe revelaria. É esse santuário que esse texto está fazendo menção, o santuário lá do céu. Mas perceba que João diz que ele viu a Arca da Aliança dentro do santuário celestial. Ora, o que havia dentro da Arca do santuário aqui da terra? Hebreus capítulo 9, Êxodo capítulo 40 e outros textos dizem que era a arca onde dentro estava a lei moral de Deus dos 10 mandamentos. E outro, o finalzinho desse versículo 19 diz que quando João contemplou essa visão, fenômenos físicos ocorreram. Qual é a única ocasião na Escritura Sagrada em que tais eventos? Êxodo capítulo 19, quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar a lei dos 10 mandamentos. Portanto, biblicamente, Apocalipse 12, 17 faz sentido. O diabo, nos últimos dias da terra, perseguirá o povo que guarda os 10 mandamentos. Não é 8, não é 9, são os 10. Quais são os 10? Apenas ele é o único Deus, não praticar idolatria, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar o que é dos outros. Esqueci de algum, amigos? Isso aí, né? Ok, acho que eu mencionei 9. Não dizer falso testemunho, que é só isso. Obrigado. Ô João, a maneira como você abordou a questão profética é muito interessante, porque a gente percebe claramente que sempre existiu uma perseguição, meio que sorrateira ao povo de Deus, né? Embora Deus tivesse estabelecido o seu povo, dado a lei a eles, apesar de todo o contexto que eles estavam inseridos ali, sempre houve meio que uma perseguição ao povo de Deus, justamente por conta dos princípios da guarda da lei. E a gente vê claramente aí na interpretação que você trouxe que o inimigo, né, o dragão, a serpente, Satanás, ele sempre esteve irado contra aqueles que guardam a lei de Deus, que usam essa lei como a verdade presente para suas vidas, que entendem que é a vontade de Deus de ser seguida. E um ponto que me chama a atenção nesse contexto todo é que, por muito tempo, houve um conflito, principalmente no que diz respeito à lei, com a questão sabática. Existia muita pressão, muito contexto contrário à palavra de Deus, sempre batendo na tecla que Deus não tinha um dia, ou que esse dia não era o sábado e coisa do tipo. E com o passar do tempo, a gente percebe que essa visão de que o sábado não é santo, coisa do tipo, mudou um pouquinho o foco, que é a questão que a gente está falando aqui. Hoje, a verdade a respeito do dia de guarda e de adoração tem sido muito invertida, principalmente com respeito ao domingo. Então, se antes eles batiam de frente que não, o sábado não era um dia santo, hoje eles batem de frente dizendo que existe sim um dia santo, mas eles desviam o foco do sábado. Então, para muitos, existe um dia santo, mas esse dia pode ser o domingo, pode ser uma quarta-feira, uma quinta-feira. Então, mudou um pouquinho essa visão que existia antes da questão do dia especial de Deus, e agora existe uma mentira estabelecida no mundo religioso, mas que é uma mentira meio que disfarçada. E aí eu faço a seguinte comparação. Imagina que existe uma loja de imóveis, e uma loja muito grande, e aí de repente um ladrão especializado em roubos, altos tipos de roubos, ele consegue entrar nessa loja durante a noite e ele chega num produto, por exemplo, uma geladeira, no valor de R$2.000, ele pega a plaquinha com o preço da geladeira e inverte pelo um outro produto inferior ao preço, um micro-ondas, por exemplo. Ele faz uma inversão de preços, pega um produto mais caro, troca pelo preço de um produto mais barato e ele sai da loja sem levar nada. No dia seguinte, bem cedinho, o primeiro da fila é ele. Ele entra na loja e vai correndo nos produtos que ele inverteu o preço.
E ele chega na geladeira que está com o preço de um micro-ondas e ele diz, eu vou levar esse produto. E ele leva o produto com um preço muito abaixo do que, de fato, o produto representa. Ele fez uma inversão de valores. Ele trocou o que, de fato, era verdade e colocou um preço que não era a representação daquele produto. E é justamente isso que Satanás tem feito nesse mundo religioso com respeito ao dia de adoração. Ele não tem mais batido de frente falando sobre a questão do sábado não ser o dia de guarda. Ele tem falado que tem um dia de guarda, mas tenta inverter esse dia para como sendo um domingo. E é justamente no contexto que você apresentou, todo o contexto que você trouxe, mostra claramente que essa mudança ela não tem acontecido da noite para o dia. Muitas pessoas acham que a gente vai dormir e no dia seguinte vai acordar com o decreto batendo na porta, o decreto dominical. E não é assim. A gente percebe que o inimigo ele trabalha sorrateiramente, tentando aos poucos colocar no mundo religioso, na mente das pessoas, que existe um dia de guarda, mas que esse dia é o domingo e não o sábado. Então, essas mudanças sorrateiras fazem com que as pessoas fiquem ludibriadas, né? Percam o foco do que de fato a Bíblia apresenta e aí, levadas por essas coisas, acabam se deixando enganar pelo dia de guarda. Obrigado aí, pelas considerações. Queria aproveitar o gancho que Gilberto. Colocou aí. Oi, falava, Giliard. Eu passei uma falsa impressão de que havia terminado. Me deu uns 5 minutos ainda. Agora que eu vou entrar no decreto. Vai lá. Mas você tem algo a falar, né? Eu tinha uma pergunta para fazer, eu acho que vou esperar um momento. Tá, posso concluir? Concluo. Fique à vontade. Ok. Sua vez. Desculpa por te interromper. Daniel capítulo 12, versículo 17, como estava falando, ele faz menção a uma perseguição que o diabo vai fazer contra o povo que guarda os mandamentos de Deus nos últimos dias. Daí entra em Apocalipse capítulo 13, lembrando que a Bíblia, no seu original, não foi dividida em capítulos e versículos, é um texto corrido só. Depois da introdução do verso 17, inicia esse episódio acerca da perseguição. Como que o diabo vai, verso 1, faz menção a um animal. Ok. Apocalipse 13, ele vai mostrar como que o diabo vai perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 13, a partir do verso 1, faz menção de uma besta, de um animal que sai da água. Já entendemos lá em Daniel, que em profecias, na escatologia, animal, besta, trata-se de um poder político e ou religioso. E esse animal que sai aqui da água, em Apocalipse 13, 1, trata-se do mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Como que eu sei? Porque ele possui as mesmas características. Por exemplo, aqui no versículo 5, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Quem que falou palavras contra Deus lá em Daniel 7, 25? O chifre pequeno. A seguir diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. É aquele mesmo período profético de 3 tempos e meio. O versículo 7 fala da perseguição, que esse poder fará o povo de Deus, e já fez no passado. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, mesmo o chifre pequeno de Daniel 7, é a igreja romana. Eu falo isso com muito carinho, muito respeito, porque eu já pertenci a essa denominação, porque conheço pessoas que são cristãos verdadeiros, e porque o próprio Apocalipse, em especial capítulo 18, verso 4, dá margem para afirmar que mesmo nesse momento tem filhos de Deus, tem pessoas sinceras.
escatológico aqui de decreto dominical é desse movimento, desse sistema, que é um sistema de religião falso, um sistema que contrafaz o sistema divino de adoração. Pois bem, Apocalipse capítulo 13, o versículo 3, diz que esse poder sofreria um golpe de morte. Leio. Então vi um tal foi curado, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mas como que se deu essa ferida mortal? O versículo 10 parece que lança um pouco de luz sobre isso. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. De fato, se compararmos com a história, em 1798, a mando de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI, ele foi preso e acabou sendo levado para o exílio, e lá no exílio ele morreu. Desde então, a Igreja Romana perdeu toda a hegemonia que ela deteve durante o período da Idade Média. Mas o versículo 3 disse que a cabeça ferida de morte, ela seria restaurada e todas as pessoas do mundo iriam adorá-la. Nós entendemos que esse processo já se iniciou, em especial ali a partir de 1929, onde Benito Mussolini dá os 44 hectares de terra, onde a Igreja Romana constrói lá a sua sede, o Vaticano. Mas não entendemos que ainda chegou em toda a sua hegemonia passada. Pois bem, Apocalipse 13, no versículo 11, traz à luz outro animal, outra besta, outro reino. Aqui fala de uma besta que dessa vez sai da terra. E essa besta tem 2 chifres, e essa besta, ela parece cordeiro, mas fala como dragão. A primeira besta saiu da água. E o próprio Apocalipse diz, no capítulo 17, versículo 15, que águas representam um lugar densamente povoado. E, de fato, a Igreja Romana, o nascedouro dela, é na Europa, o lugar onde era mais densamente povoado, durante a Idade Média e para trás no passado. Mas aqui diz que essa segunda besta, ela surgiria depois, mais ou menos no mesmo período do exílio do Papa, da ferida mortal, que foi em 1798, e ela diz que, o texto diz que essa besta sai da terra, ou seja, é um local que não é densamente povoado. E Isaías 66, verso 8, e outros textos que existem também, diz que terra é um simbolismo de país, de nação. Pois bem, esse poder aqui é um poder que se diz cristão. Por quê? Porque o texto diz que pareceria com cordeiro. No Apocalipse, a palavra cordeiro aparece 29 vezes, e faz menção a Jesus Cristo em 28 desses textos. O 29º é esse daqui, que não está fazendo alusão a Cristo, mas a esse poder. Ou seja, entendemos o quê? Que é um poder, é uma nação que se diz cristã. E perceba que o animal não é uma ovelha já mais avançada em idade, é um cordeiro, é um filhote. É uma nação que surgiria por essa época, uma nação jovem. Que nação surgiu mais ou menos nessa época? Que nação surgiu como fruto de um povo piedoso que fugiu da Europa devido à perseguição religiosa e se instalou na América? É óbvio, os Estados Unidos da América. Pois bem, agora entramos de fato no chamado decreto dominical. Eu vou ler aqui os versículos 15, 16 e 17. Diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Essa besta que sai da terra daria fôlego, daria vida à imagem daquela besta. Perceba, ajudaria aquela besta a reviver, a ter seu antigo poderio, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Os Estados Unidos, diz o texto, vai construir uma imagem, isso aqui é simbolismo, é simbólico, é profético, vai construir uma imagem, uma cópia daquela primeira besta, da Igreja Romana, e vai ordenar a todas as pessoas da Terra que adorem essa imagem. Mas como? Adorar como? De que forma? Na prática. Os Estados Unidos vai fazer com que o mundo adore a primeira besta. Os versículos 16 e 17 trazem a resposta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Alguns dizem assim: como que esses loucos adventistas veem um decreto aqui?
Perceba só, não existe a palavra decreto aqui, mas o conceito está presente. Ora, não trata-se de um poder civil? Não está de uma forma ou outra homenageando aquele poder religioso? Não ordena a todas as pessoas que aceitem essa marca na mão e na fronte? E quem se recusar vai ser privado de comprar e vender e até mesmo perderá a sua vida? O que é isso senão um decreto? Um decreto por força de Estado? Por exemplo, aonde que você vai encontrar na Bíblia escrito soteriologia, que é a ciência que estuda Cristo e a sua obra salvífica? Não há essa palavra, mas o conceito está presente. Aonde que você encontra na Bíblia escrito trindade? Não tem, mas o conceito está presente. Por exemplo, na fórmula batismal, Mateus 28:19, Jesus diz para nós fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus singular e plural ao mesmo tempo. Um Deus triuno, uma trindade. Então, aqui está fazendo menção a um decreto dominical, sim. Até porque, capítulo 3. Sabe o que acontece lá em Daniel capítulo 3? Lembra do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2? Aquela estátua com vários tipos de metais? Pois é, alguns anos se passaram, o rei Nabucodonosor não aceitou que o seu reinado um dia iria passar, e literalmente ele construiu uma imagem, uma estátua toda de ouro, 60 poucos de altura por 6 de largura. E ele ordenou que todas as pessoas deveriam adorar aquela imagem, ao toque da música e dos instrumentos. E atenção para o texto que eu vou ler aqui em Daniel capítulo 3. Porque os 3 hebreus guardavam os 10 mandamentos, não praticariam idolatria, adoração de imagens nunca, eles não adoraram. E alguns inimigos seus ali do governo denunciaram os 3 hebreus para o rei Nabucodonosor. Atente para a acusação deles. Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro e da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Percebeu os paralelos? Um rei que detinha o poder civil, mas usando dessa prerrogativa, ele também estava detendo o poder religioso, obrigando as pessoas a adorar aquela imagem que representava a sua autoridade civil e religiosa. E quem não aceitasse esse decreto de adorar essa imagem seria morto. E o mesmo acontece em Apocalipse, capítulo 13. Alguns talvez nessa altura podem pensar assim, ok, até que eu estou convencido, eu vejo que a afirmação de vocês adventistas tem uma fundamentação bíblica, coerente, lógica, mas como que eu sei que essa marca, na mão e na testa, trata-se do sábado? Veja só, essa besta que sai da água, que representa a Roma Papal, ela peca contra Deus. Ela infringe a primeira tábua da lei de Deus. Por exemplo, tanto a primeira quanto a segunda besta. Por exemplo, o proibir adorar imagens, que é o segundo mandamento, lá em Êxodo 20, versículos 4, 5 e 6. Aqui, a segunda besta, ela traz uma afronta a esse mandamento. No versículo 14, onde ordena as pessoas da terra para fazer uma imagem e adorar essa imagem. O terceiro mandamento, que diz para nós não tomarmos o nome do Senhor Deus em vão. Apocalipse 13, no início do versículo 5, que nós já lemos, diz que essa besta, esse poder religioso, iria proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus. E o quarto mandamento, a lei de Deus. Qual é, dos 4 primeiros mandamentos, aliás, dos 10 mandamentos, o mandamento que nos proíbe de trabalhar, nos proíbe de comercializar, nos proíbe de todas as tarefas seculares? É o mandamento do sábado. Aqui os versículos 16 e 17 fazem menção a isso, o comprar e o vender. E outra coisa, Êxodo capítulo 20, versículo 10, o quarto mandamento, lá traz um grupo de pessoas que deve observar o quarto mandamento. Eu quero ler aqui pelo menos o início desse versículo.
Êxodo 20, versículo 10. Aqui diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e aí prossegue. E percebe em Apocalipse capítulo 13, um paralelo, não perfeito, mas é um paralelo, no versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Percebeu que são tipos de pessoas, classes de pessoas, a semelhança do 4º mandamento? E talvez o que vai fechar a porta com a chave de ouro, vai arrematar essa nossa interpretação que é bíblica e é correta, é o fato de que o sábado sempre foi o sinal entre Deus e o seu povo. Isso é incontestável. Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20, diz que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Interessante. Eu acho que eu já estou caminhando para finalizar, lendo agora esse texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Deus falando para o seu povo Israel, que eles deveriam guardar os mandamentos de Deus. Aí no versículo 8, Deus diz o que os israelitas tinham que fazer com os mandamentos de Deus. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Isso aqui, biblicamente, é símbolo de trabalho na mão. E aqui na fronte, na testa, símbolo de inteligência, de racionalidade, de inteligência. O povo de Deus deveria entender a lei e praticar no viver diário. Perceba que essas duas bestas contrafazem, eles fazem uma contrafação da lei dos mandamentos de Deus. Como o Raul bem mencionou há pouco, o domingo tenta substituir o mandamento do sábado. E a própria igreja... Oi? Então é uma contrafação da verdadeira adoração. Exatamente, porque o único Criador que a Bíblia diz que existe é Deus, Jeová. E o diabo, ele apenas copia Deus. Perceba só, Gilberto, já que você tocou nesse assunto. O versículo 3, de Apocalipse 13, diz que a besta sofreu uma ferida de morte, mas ressuscitou. O versículo 5, o versículo 2, diz que essa besta que sai da água, tapada, recebe o trono do diabo, do Satanás. É uma contrafação. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é quem senta no trono juntamente com o Pai para reinar. E aqui, nesses versículos 15, 16 e 17, faz-se menção a um sábado falso, espúrio. E a nação americana lançará esse decreto obrigando as pessoas a trabalhar no sábado e descansar no domingo. E quem não quiser obedecer esse decreto implicará em boicotes econômicos, prisão e, finalmente, com a morte. Dentro do contexto bíblico para a lei dominical, mas adiantadamente já fez essa abordagem. Muito interessante. Eu queria até fazer uma pergunta agora, que vou fazer agora para o Giliard, mas não vou fazer só para o João Giliard. Se quem quiser responder, responda. O método adotado para a interpretação da Bíblia e das profecias bíblicas pode gerar a compreensão dos acontecimentos estão para acontecer? Pode repetir, Gilberto. Vou repetir. O método adotado para a interpretação da Bíblia e das profecias pode alterar a compreensão dos acontecimentos finais? Porque tem alguma gente que fala assim, cada um entende de um jeito, né? Você entende de um jeito, a sua igreja ensina de um jeito, ou o outro ensina de outro jeito. É assim, cada um pode interpretar de um jeito, reta de interpretar, para chegar à conclusão que seja bíblica. Aí fica para os outros que também podem responder. Eu não quero ser fominha. Vou fazer aqui uma consideração aqui.
A minha consideração é simples, já em cima da sua pergunta e dando meus 2 centavos no tema aí. Apocalipse capítulo 14, verso 9. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então nós temos aqui, no verso 9 do capítulo 14, um grupo que recebe a marca da besta, né, que o pastor Giliardi expôs ali. No verso 12 está a contraposição dos que recebem essa marca. E diz assim: essa marca é a marca da besta. A marca da besta. A contraposição da marca da besta, ou aqueles que estão em oposição à marca da besta, aparece no verso 12 do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os que recebem a marca, eles não guardam os mandamentos de Deus. E os que se mantêm em oposição e automaticamente recebem o selo de Deus, por dedução do texto, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, dos 10 mandamentos, qual é o mandamento que está em discussão, né? Qual é aquele que não é aceitável para a maioria dos evangélicos? É o 4º mandamento. Então, pela lógica do texto, a gente conclui que o decreto dominical, ele é plausível biblicamente, porque o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, estão em oposição aos que recebem a marca da besta. Guardar os mandamentos de Deus significa não receber a marca da besta. E o mandamento específico é o sábado. Gilberto? Só uma coisa. Nós temos o método historicista, né? Ou histórico gramatical para interpretar a Bíblia e as profecias bíblicas. Se a gente interpretar, usar um outro tipo de método de interpretação, com certeza a gente vai chegar a uma conclusão diferente. Mas esse método de historicista, histórico gramatical, é o mais confiável ou que pode nos ajudar a compreender exatamente o que a Bíblia diz e faz com que a gente esteja seguro na interpretação? O que vocês acham? Posso dar meus 2 centavos agora? Agora a vez do João Giliardi. Não quero ser fominho. Pode me podar. Tranquilo. Tudo bem. Gilberto, os reformadores, Lutero e companhia, eles adotavam o método historicista. Até mesmo o famoso cientista Isaac Newton escreveu um livro chamado Daniel e Apocalipse, e ele se debruçou mais sobre teologia do que sobre as demais ciências, aliás. Ele também adotava o método historicista. E ele também diz que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, representava e representa o sistema papal. Por que nós devemos olhar com suspeita e com ressalva? Tanto para os métodos preterista, futurista, quanto idealista. O preterista, vou citar apenas um exemplo. Quem criou o método preterista de interpretação das profecias? Ora, foi um jesuíta, Francisco Rivera, ali próximo à Reforma, um pouco depois da Reforma. Foi no período chamado da Contra-Reforma, um movimento da Igreja Romana para tentar proteger os seus fiéis, porque muitos estavam saindo e indo para as igrejas fundadas na época. E esse método basicamente é isso. As profecias, elas já se cumpriram no passado. Por que ele criou esse sistema de interpretação profética? Para proteger o papado, para proteger o que representava essas figuras da profecia. Porque nós entendemos, e isso é claro, Daniel capítulo 7, o chifre pequeno, Daniel capítulo 8, chifre pequeno novamente, lá em Daniel capítulo 11, o rei do norte, depois, posteriormente, Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 10, a besta que sai da água. De forma inequívoca, representa a Igreja Romana. Então, esses outros sistemas, eles vêm para competir com um método historicista.
e acaba, como você bem falou, atrapalhando a correta interpretação da profecia, da escatologia bíblica. E mais, o método de interpretação profética historicista, além dele fazer sentido, dele ser lógico, dele ser compatível com o texto bíblico, ele é bíblico. Como foi dito aqui no início, imagine só a seguinte figura. Imagine aqui um quadro e dentro tem uma pintura bem bonita. Esse quadro aqui, essa moldura, é Daniel capítulo 2. Dentro estão ali as figuras proféticas. Então, a base da escatologia da Bíblia é Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 2, por excelência, requer o método profético, porque trata de nações, de reinos, e um vai sucedendo o outro na profecia. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 15, nós podemos perceber que ele interpretava a Bíblia usando esse método também. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí ele prossegue falando. Ele faz menção a uma profecia de Daniel, que está lá no capítulo 9, e ele diz que quando essa profecia se cumprisse, lá no tempo do século I, as pessoas deveriam fugir. E, de fato, o Império Romano, no ano 70, atacou Jerusalém e destruiu Jerusalém. E Jesus avisou, quando vocês verem um cerco ao redor da cidade, vocês devem fugir. E, de fato, os cristãos que atentaram para essa advertência de Cristo, quando o Império Romano cercou, depois os soldados saíram de forma inexplicável, ficaram alguns dias fora, os cristãos puderam, então, fugir de Jerusalém. Quando os romanos voltaram agora com o general Tito, destruíram a cidade e mataram, eu não lembro onde que eu li, se foi no livro Grande Conflito, ou em outro texto, mais ou menos 1 milhão de judeus. Então, você percebe claramente que Jesus Cristo também fazia uso do método historicista. E Paulo também tem textos para comprovar isso. E sem contar também que, quando Daniel tem razão do capítulo 2 e do capítulo 7, quando o anjo dá a interpretação para Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7 e no capítulo 8 também, a interpretação do anjo é uma interpretação historicista. Ele mostra a sucessão de acontecimentos na história. Então, por outro lado, a própria história... Pode falar, Maurício. Podemos dizer que o anjo Gabriel era historicista. Ou é historicista. Bom, é o que te indica, né? Ele mostra o cumprimento das profecias na história. Aí Jesus também faz a mesma coisa. Né? Os apóstolos também fazem. Se Jesus usava o método historicista, gramatical também, deixando que a própria Bíblia explique ela mesma, então eu posso poder concluir que se usarmos o mesmo método que Jesus e os apóstolos usaram, estaremos seguros na interpretação. Vai ser a interpretação correta, né? Muito bem. O João Giliardi colocou aí muito bem o contexto bíblico e também as evidências bíblicas e proféticas de que haverá, sim, realmente um decreto dominical. Isso é incontestável porque as escrituras afirmam isso, né? Agora eu gostaria de chamar a atenção para um outro contexto, que é dentro do espírito de profecia. O que Ellen White, sobre o dom de profecia, tem a nos dizer, porque o João Giliardi leu até um texto lá em Apocalipse capítulo 12, de que o dragão irou-se contra a mulher, fazer guerra contra os restantes da sua descendência, né? E esse restante da sua descendência tem uma característica, que é que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o dom de profecia. Então nós vamos para o espírito de profecia. E aí, Raul, são as evidências? O espírito de profecia fala alguma coisa sobre isso ou não diz nada? Primeiro, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, matando um pouquinho da saudade. Gilberto e Giliardi foram colegas lá no seminário que eu fiz, no IAN, na FADBA, e a gente passou um tempo junto lá. Graças a Deus fizemos uma boa amizade, e para mim é uma alegria ter recebido esse convite do Gilberto
para estar um pouquinho aqui falando sobre um assunto tão importante para nós e, consequentemente, para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Raul e eu queria, antes de falar sobre os textos, respondendo a pergunta de Gilberto, sim, o Espírito de Profecia, ele fala muito sobre o assunto, por sinal. E antes de ler os textos de Ellen White que falam sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre a biografia dela, um resumo. Até porque falar sobre a Bíblia é mais tranquilo, porque o acesso à Bíblia, o conhecimento do livro sagrado, para as pessoas que nos assistem é mais fácil. Mas quando se trata dos escritos de Ellen White, muitas pessoas não conhecem nem quem ela é, de fato. Então, eu queria apresentar um pouquinho sobre a pessoa de Ellen White antes de falar sobre os escritos dela. Ellen White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX. Nasceu no ano 1827 e faleceu no ano 1915. Contudo, através de seus escritos, ela continuou exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, temos aí em torno de mais de 150 livros em inglês e cerca de 90 em português. E das obras que Ellen White escreveu, o livro mais traduzido, mais badalado, eu poderia dizer assim, foi o livro Caminho a Cristo, que esse livro já foi traduzido em mais de 150 idiomas. Então, uma média aí muito grande de tradução desse livro, que inclusive é um livro que eu recomendo para vocês lerem. Quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre os escritos de Ellen White poderia até começar lendo esse livro Caminho a Cristo. Ellen White ela foi a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. E os seus escritos abrangem aí muitas pessoas, milhões de pessoas, e tem transformado, ajudado as pessoas a ter uma compreensão melhor do que de fato a Bíblia apresenta. A serva do Senhor, como nós a chamamos, ela iniciou seu ministério ali aos 17 anos e faleceu aos 87 anos de idade, pregando o Evangelho, anunciando a verdade presente e trazendo muito conteúdo para nós e posteriormente para aqueles que de fato gostam e apreciam a compreensão da palavra de Deus. E acredito que é muito importante para a nossa fé, para a nossa crença. Nós, como adventistas, nós acreditamos que Ellen White foi uma profetisa do Senhor. Deus a usou poderosamente, inspirou ela, tanto nas suas palavras quanto na sua escrita, e assim ela trouxe, por intermédio do Senhor, muito conteúdo relevante para nós. Inclusive, um dos conteúdos relevantes que agora será utilizado por nós é justamente quando se fala sobre o decreto. O pastor João Gilead aí apresentou muito bem sobre as evidências bíblicas, né, falando sobre a questão do decreto, trouxe todo o pano de fundo profético, desde Daniel, Apocalipse, também os conceitos bíblicos que já apareciam desde os primórdios da terra, que a gente percebe claramente que ali já existia uma tentativa de Satanás de tentar mudar um pouquinho o foco da lei de Deus, tirar as pessoas dessa segurança do que a lei de fato apresenta, desde quando Adão e Eva caíram, seduzidos ali pelos enganos da serpente, que a gente vê claramente essa tentativa dele de mudar o pensamento humano com respeito a Deus e com respeito à sua lei. Louvado seja Deus, porque nós temos a palavra de Deus, que nos mostra por onde nós devemos caminhar, e ao mesmo tempo temos como base também para nosso conhecimento os escritos da serva do Senhor Ellen White. O primeiro texto que eu queria ler para vocês aqui, ele está no livro O Grande Conflito, na página 573, onde a serva do Senhor, falando um pouquinho sobre a questão do decreto dominical, ela fala assim: no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e uso da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objetivo visado é a obrigatoriedade da observância do domingo,
prática que se originou em Roma e que ela alega como sinal da sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, ao qual antes delas fez o papado. Esse texto me chamou muita atenção quando eu estava fazendo a pesquisa, porque aparentemente muitas pessoas até hoje pensam que o assunto do decreto dominical, que a lei de guarda do domingo e tudo que está em volta desse sistema é algo que ainda vai acontecer muito distante da nossa realidade, é algo que está sendo preparado, é algo que está sendo especulado. Mas desde muito tempo que ele já era um assunto que era constante ali no meio do povo. Inclusive, quando Ellen White escreve esse texto, ela estava inserida justamente numa cultura onde as pessoas já se falavam sobre esse decreto. Como ela mesmo diz, eles, e João Giliardi até falou sobre isso, eles estavam tendo como referência a Roma, a figura do Papa, os líderes religiosos de lá, que já anunciavam e já colocavam em prática a guarda do domingo. Então, ela tinha medo de que essas influências alcançassem a América protestante ali, e essas influências com respeito ao domingo tomassem conta, né, das igrejas que eles estavam. Então, esse assunto do decreto não é um assunto que ainda vai acontecer muito distante, é algo que desde muito tempo já vem sido trabalhado, já vem sido colocado em prática em alguns lugares, que inclusive já tem essa instituição, mas que ainda não chegou no seu ápice, né, na sua plenitude. E aí João falou muito bem sobre isso, que vai chegar ainda o tempo onde nós seremos de fato obrigados pela lei universal a tornar esse dia o nosso dia de guarda. Até o momento nós ainda vivemos uma liberdade religiosa muito grande, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, e que nós podemos escolher claramente a nossa religião, a forma de culto que nós temos, a lei que nós vamos guardar, mas nós estamos vivendo momentos assim bem difíceis. Inclusive, nós temos muitas pessoas falando a respeito da situação do mundo que nós estamos vivendo, de que a pandemia e tantas outras coisas que aconteceram foi uma tentativa até de Deus de segurar um pouco essas reuniões que já estavam acontecendo, essas decisões que já estavam sendo tomadas, para que o povo de Deus pudesse se preparar. Inclusive, tem até um texto que eu vou ler aqui da Serva do Senhor um pouquinho lá para frente, que ela fala justamente sobre isso, de que Deus ainda está segurando, ainda está preservando, e pede até que a gente ore para que o decreto não saia ainda, até que a gente esteja de fato preparado. Na página 579 também, do Grande Conflito, ela fala mais uma vez o seguinte: mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro. Foi justamente o que o pastor Gilead falou, quando falou ali sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída, e a profecia prevê uma restauração do seu poder, tanto no velho como no novo mundo. O papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Durante mais de meio século, investigadores das profecias nos Estados Unidos têm apresentado ao mundo, neste testemunho, nos acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Então, olha, desde os tempos de Ellen White, que ela já dizia que percebia um rápido avanço no que diz respeito à instituição dessa lei dominical. Então, já temos mais de 100 anos desde a sua morte, e ainda assim, nós percebemos que, aparentemente, tudo está sendo preparado, tudo está ocorrendo de acordo com o que, de fato, Deus profetizou para que esse dia chegue. E aí, quando esse dia chegar, nós precisamos estar preparados para enfrentar um sistema que é contrário à autoridade e à lei de Deus,
preparados para sobreviver a um mundo que não vai oferecer liberdade para aqueles que se recusarem a observar o domingo como dia de guarda. E essa preparação, ela não deve acontecer no dia que o decreto sair ou quando o decreto estiver próximo de sair. Essa preparação ela deve ocorrer durante os dias que nós temos essa liberdade ainda. Um dos maiores problemas que eu percebo na igreja e nas pessoas com quem tenho contato é que muitas vezes nós nos limitamos a achar que o tempo está em nossas mãos. Nós, de fato, pensamos que nós teremos muito tempo pela frente, pensamos que as coisas não vão acontecer do jeito que, de fato, as pessoas dizem que vão acontecer, e nós vamos sempre adiando a nossa transformação, o nosso relacionamento com Deus vai sendo deixado de lado, e é por isso que a pandemia mostrou um pouquinho do que, de fato, nós esperamos lá na frente. Não sei como foi a realidade da igreja de vocês, mas na minha região, a pandemia ela afetou muitas pessoas que até deixaram de serem membros da igreja, porque elas não estavam preparadas para uma coisa como essa, de fechar as igrejas, de ter tantas restrições, e acabaram esfriando na fé, desanimando por não ir aos cultos. Muitos só tinham contato com a Bíblia quando estavam nos templos. Depois que os templos fecharam, eles perderam o contato. Então, eles não estavam preparados para uma situação como essa. E os resultados foram esses. Muitas pessoas apostataram. Se a gente trazer isso para a realidade do que, de fato, a Bíblia apresenta sobre a instituição do domingo, se nós não estivermos nos preparando de agora, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a se virar e tendo como base a palavra do Senhor, não vai ser no dia que o decreto sair que a gente vai mudar o nosso pensamento. Então, nós precisamos, de fato, aprender a confiar em Deus nos momentos que nós estamos vivendo, enquanto nós ainda temos essa liberdade. Um outro texto que eu queria ler para vocês aqui, da Serva do Senhor, está no livro também O Grande Conflito, página 592, que a Serva do Senhor diz assim: os dignitários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Então, ela fala aqui num contexto onde as coisas começam lentamente sendo instituídas, uma liberdade maior, uma facilidade maior de escolha. Eu me posiciono contra essa instituição, eu me posiciono contra essa imposição, mas à medida que o tempo for passando, vai sendo cada vez mais intensificado as pressões, as limitações, para que as pessoas, de fato, guardem o domingo. Então, vai começar, assim, bem lento, bem fácil de ser contornado, e, ao mesmo tempo, vai sendo cada vez mais assim, incisivos, né, no ponto-chave que eles estão propondo, para que as pessoas sejam até forçadas a guardar o domingo. E aí, como João falou claramente lá, segundo o texto de Apocalipse, aqueles que têm a marca da besta, que nós sabemos muito bem que representa justamente a guarda do domingo, quem tem toda a liberdade para fazer o que quiser, mas quem não tem essa marca, vai ser restringido o direito de comprar e vender, a sua liberdade em todos os aspectos, justamente é uma forçação para que as pessoas elas guardem a lei do domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida e tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificados as palavras do profeta. Foi o texto até que João Gilead leu, Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que a Ellen White está querendo trazer para nós aqui como a sua visão? Ela fala sobre esse poder que, tanto o poder religioso quanto o poder político, estarão unidos já,
E esses poderes unidos, eles trarão como base do seu governo, como base das suas crenças, essa lei que nós conhecemos como a lei dominical, onde as pessoas serão levadas à observância do domingo. E eles usam assim uma série de argumentos para isso. Eles vão falar que a família precisa ter um dia para eles. Eles vão falar que o mundo, né, na questão da natureza, dos impactos que são causados, precisa de um dia para descansar a terra, a natureza. Vão falar sobre a questão religiosa e tantos outros assuntos econômicos também. E como fonte e base de todo o conteúdo que eles vão trazer, vem então a questão da observância do domingo. Como a própria serva do Senhor diz, vai ter um grupo de pessoas que não vai aceitar, que não vai aderir a essa lei, que não vai se impor ao poder político e religioso que prega contrário à palavra de Deus. E aí o que é que vai acontecer com essas pessoas? Com aqueles que rejeitam o poder e a autoridade da besta? Eles serão perseguidos, né? A ira de Satanás são justamente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se rebelaram, né, de fato, contra o poder imposto pela besta. Um outro texto também interessante que eu queria ler para vocês aqui, esse já está no livro Conselhos para a Igreja, no capítulo 61, e esse é um dos textos mais interessantes que eu achei. A serva do Senhor diz assim, ó: nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. Olha a preocupação de Ellen White. Ela se considera, junto com o povo de Deus, que nós ainda não estamos preparados para a imposição da lei dominical. Ou seja, nós ainda precisamos de uma preparação muito grande para que nós possamos enfrentar a lei que será imposta. Ela diz, olha, nós precisamos dessa preparação, porque nós ainda não estamos prontos para a imposição dessa lei. E ela diz mais, é nosso dever, ao vermos os sinais, o perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. O que é que ele vai estar querendo dizer com esse texto? Primeiro, nós ainda não estamos preparados para a imposição da lei de guarda do domingo. Segundo, ela diz que nós precisamos estar em constante oração, e não apenas em oração, mas também diligentes no quesito de tentar de todas as maneiras adiar a imposição dessa lei. Nós sabemos que ela vai acontecer, nós sabemos que será imposta, mas ela diz que nós precisamos fazer de tudo para adiar ao máximo a questão da imposição da lei dominical. E por quê? Ela mesma diz em seu texto, porque nós não estamos cumprindo ainda a vontade de Deus. E enquanto nós estivermos vivendo desse modo, nós não vamos conseguir nos preparar de fato para viver esses momentos. Então, Ellen White diz, olha, nós precisamos fazer, constantemente orar, e, ao mesmo tempo, fazer com que essa oração não seja em vão, que ela seja uma realidade na nossa vida. Para que, assim, nós possamos nos preparar para, de fato, quando essa lei for colocada em prática, nós estarmos preparados para enfrentar a situação do mundo que todos nós iremos passar, eu acredito, que será na nossa geração, para que, assim, quando for imposta essa lei, de fato, nós possamos viver dias apegados à presença do Senhor. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu tenho mais 2 textos aqui pequenos para ler ainda. Então, Raul, segura esses 2 textos aí. Segura esses 2 textos aí, porque a gente vai usar ele para o final. Eu gostaria de dar uma oportunidade agora para a Mauri Bambolim, que eu chamo de Amaurizão, porque ele é grão. Agora, no aspecto
da história, o aspecto histórico. Vamos ver se existe evidências históricas do decreto dominical. Amaury, já houve na história da humanidade algum tipo de lei dominical? Pelo menos a gente precisaria ter um paralelo, um evento, porque nós pregamos que vai haver um decreto dominical, mas já houve algum, pelo menos, paralelo de referência? Sim, a resposta é já houve. Eu gostaria de abordar essa questão do domingo, que assim, a gente sabe que na Bíblia o dia a ser guardado é o sábado, né? Mas tanto católicos quanto protestantes, eles dizem que este mandamento ele foi alterado, ele foi mudado do sábado para o domingo. Então, eu gostaria de explorar alguns aspectos, principalmente do primeiro, segundo e terceiro século, da motivação, e não só da motivação, mas onde ocorreu essa mudança, né? Do sábado para o domingo. Onde ocorreu e o porquê ocorreu. Será que foi uma motivação bíblica ou foi um outro tipo de motivação que levou à mudança do sábado para o domingo? Então, a primeira pergunta e a primeira tese que eu quero levantar é que essa mudança tenha ocorrido na igreja de Jerusalém, que era a igreja dos apóstolos, né? E que essa mudança do sábado para o domingo teria ocorrido no período apostólico na igreja de Jerusalém, que era a igreja mais importante daquela época. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos. O primeiro deles é que, na história, os bispos de Jerusalém, eles são chamados os bispos da circuncisão, né? Aqui o termo bispo é uma referência ao pastor da igreja, né? O ancião da igreja de Jerusalém era chamado de bispo, como até hoje algumas igrejas utilizam esse termo. Então, na tradição da igreja, existiram 12 bispos na igreja de Jerusalém, e esses bispos eram chamados de bispos da circuncisão. Então, esse é o primeiro elemento que já nos mostra que dificilmente esse decreto, ou melhor, essa mudança, não o decreto em si, mas a mudança do sábado para o domingo, tenha ocorrido em Jerusalém. Porque os bispos da igreja, eles eram fortemente ligados ao judaísmo. E a própria igreja de Jerusalém era uma igreja composta de muitos judeus, né? E a gente sabe que uma das marcas características do judaísmo é a guarda do sábado, né? É uma identidade do judeu até hoje, a guarda do sábado. O segundo elemento aqui que aparece é que no ano 70, Jerusalém ela foi destruída. Mas havia uma profecia, a profecia de Mateus capítulo 24, onde Jesus diz o seguinte: quando vocês olharem para Jerusalém e ela estiver cercada de exércitos, esse é o sinal para vocês fugirem de Jerusalém. Então, quando aqueles que entenderam a profecia, que eram os judeus que viviam em Jerusalém, os judeus cristãos que viviam em Jerusalém, eles olharam o Império Romano cercando a cidade de Jerusalém, eles perceberam que a profecia de Jesus estava para se cumprir. E a ordem de Jesus dada na profecia era: fuja de Jerusalém para vocês escaparem da destruição. Então, esse grupo de cristãos, eles fogem e vão para uma cidadezinha chamada Pela. E ali eles começam uma pequena comunidade cristã. Eles são chamados, na história, de os nazarenos. Olha só que interessante. 400 anos depois, esse mesmo grupo, nessa mesma cidade, eles ainda são chamados de nazarenos e eles ainda guardavam o sábado. Então, quando esse grupo de cristãos que fugiram de Jerusalém, que foram para Pela, e ali permaneceram durante esses 400 anos, indica que eles já tinham o costume de guardar o sábado, eles fugiram para essa cidadezinha e ali mantiveram a sua tradição de guardar o sábado. Ou seja, isso é uma prova de que os cristãos de Jerusalém, ou
da cidade e da igreja de Jerusalém guardavam o sábado, porque 400 anos depois, esse mesmo grupo de nazarenos ainda guardava o sábado. E um outro elemento que eu gostaria de apresentar é a respeito da maldição da sinagoga. Eu gostaria de ler aqui para vocês a maldição da sinagoga, depois vou explicar o porquê que ela é importante. A maldição diz o seguinte: que os apóstatas não tenham esperança e que o império do orgulho seja prontamente destruído em nossos dias. Que os nazarenos pereçam num instante, que sejam todos apagados do livro da vida e que não sejam contados entre os justos. Então essa maldição aqui, ela aparece por volta do ano 90. E essa maldição era como se fosse uma carta de recomendação. Então, quando alguém chegava para pregar numa sinagoga, né, essa pessoa, ele precisava pronunciar essa maldição contra os nazarenos. Os nazarenos aqui são os cristãos. E quando a gente pensa que no ano 90, os judeus ainda tinham preocupação de que os cristãos estavam infiltrados na sinagoga deles, é um forte motivo, uma forte razão que indica que os cristãos, eles frequentavam normalmente as sinagogas. E os cultos nas sinagogas, a gente sabe, era no sábado. Ou seja, a maldição da sinagoga é um indício muito forte de que os cristãos, no primeiro século, frequentavam normalmente as sinagogas. E os judeus, para identificar os cristãos e retirá-los, né, ou proibi-los de pregar sobre Jesus, colocaram aqui, então, essa maldição. Então, um cristão, ele não poderia amaldiçoar ele mesmo ou amaldiçoar a Cristo, né, já que ele entendia que Cristo era o Salvador. E isso, então, indica, esses três pontos, indica algo muito importante. E a mudança do sábado para o domingo não ocorreu em Jerusalém e não ocorreu no primeiro século da era cristã, que é o período que foi escrito o Novo Testamento. Então a gente vai partir para um segundo ponto. Talvez essa mudança teria ocorrido na igreja de Roma. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, né, para a igreja aos romanos. Essa igreja, ela começa a se tornar importante. A gente precisa entender, para a gente entender bem o contexto, que por volta do ano 135 ocorreu uma revolta chamada Revolta de Bar Coquebas. E essa revolta fez com que a cidade de Jerusalém fosse totalmente destruída. Inclusive a própria região da Judéia foi trocada de nome, né, e passou a ser chamada de Palestina, que significa terra dos filisteus. Era uma provocação dos romanos contra os judeus, né, dizendo que a terra dos judeus era a terra que pertencia aos filisteus, que eram inimigos históricos dos judeus. Então se formou ali a Palestina. A igreja de Jerusalém, como era, ela simplesmente desaparece, ela passa a ser de nenhuma importância, já que toda a cidade é destruída. Então toda a importância da igreja, ela sai de Jerusalém e ela vai para a igreja de Roma, que era também uma igreja muito importante. A diferença é que a igreja de Jerusalém era uma igreja composta de maioria judaica. A igreja de Roma era uma igreja gentílica, né? E aí alguns pontos são importantes para a gente entender que, muito provavelmente, ou com certeza, essa mudança teria ocorrido em Roma. A primeira delas é que havia no Império Romano um ódio contra os judeus. No Império Romano e na cidade de Roma, um judeu, por ser judeu, precisava pagar imposto. Então, se ele chegasse no mercado para comprar alguma coisa, você é judeu, você precisa então pagar um imposto aqui a mais, porque você é judeu. Foram escritos vários livros contra os judeus. Então, o cristão, que era gentil, ele não tinha a intenção de se identificar com o judeu. E a guarda do sábado, então, era meio que um problema para ele, porque o sábado era uma identificação com o judaísmo, né? Até hoje o adventista, ele às vezes é confundido com o judeu por causa da guarda do sábado.
Então isso existia também na época. Então o cristão ele não queria pagar imposto, assim como o judeu. Então isso já era uma força para ele se distanciar do sábado, né? Era uma razão, por assim dizer, política. A Páscoa dominical, como nós conhecemos hoje, ela também começa com Roma, na igreja de Roma, por volta do ano 135 também, né? Logo depois da revolta ali. Inclusive, no fim do segundo século, existe uma disputa entre o bispo de Roma e o bispo de Éfeso. O bispo de Roma entendia que a Páscoa deveria ser comemorada no domingo, enquanto que o bispo de Éfeso dizia que deveria ser no pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, conforme era a Páscoa judaica. E o bispo de Éfeso ele usa um argumento interessante. Ele diz assim que o nosso antigo bispo, chamado João, discípulo amado, deixou a nós o costume de comemorar a Páscoa no 14º dia, e não no domingo. Então veja que o costume de se comemorar a Páscoa no domingo, ela era um costume que começou em Roma. E qual foi o principal motivo? Gostaria de ler aqui para vocês. Carta de Constantino sobre a Páscoa no Concílio de Nicéia, 325. Ele vai falar o seguinte: parecia algo indigno que na celebração dessa festa santíssima, né, a festa da Páscoa, devêssemos seguir o costume dos judeus, que impiamente contaminaram as mãos com enorme pecado, e são, portanto, merecidamente afligidos com cegueira de alma. Não tenhamos, portanto, nada em comum com a detestável multidão judia, pois que recebemos de nosso Salvador um caminho diferente. Esforçai e orai para que a pureza de nossas mãos não pareçam serem nada enegrecidas pela sociedade com os costumes desses homens grandemente perversos, né? Eu me lembrei do Chaves, né? Não se misture com essa gentalha. Então, a associação aqui, e o motivo era muito simples. Nós não podemos nos associar aos judeus. E, então, a mudança da Páscoa, né? Ela é uma mudança motivada por questões políticas e por questões de se afastar dos judeus. E esse costume, então, começa em Roma. E aí, nós temos o jejum sabático também. Começou em Roma. O jejum, para o judeu, ele é símbolo de tristeza, né? Mas, inclusive, o sábado, né, é símbolo de alegria. Para um judeu, né, que fala na mente, quando vem à mente sábado, alegria. Jejum, tristeza e contrição. Então, a igreja de Roma, ela impôs um jejum no sábado. Então, toda a comemoração, ela passa para o domingo. O culto passa para o domingo e o jejum no sábado, introduzido por Roma. A ideia era fazer com que o sábado se tornasse um dia de tristeza e o domingo um dia de alegria. E um outro elemento aqui é que a igreja de Roma, ela se torna cada vez mais forte, mais importante e mais imponente sobre as outras igrejas. Nós vemos ali já no segundo século a sementinha daquilo que viria a ser o bispo de Roma ou o papa, né? Porque até então o bispo de Roma era só mais um bispo das igrejas. Tinha a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, e cada uma com os seus bispos, né? A igreja de Alexandria e tudo mais. No entanto, a supremacia romana, ela começa a tomar conta e o bispo de Roma começa a se tornar o mais importante de todos. Então, respeitando a supremacia da igreja de Roma e o bispo de Roma, muitas igrejas foram se submetendo e adotando costumes da igreja de Roma, que na verdade não tinha base bíblica, mas eram questões políticas, sociais da igreja dali, ou do momento, do local que ela vivia. E aí, ainda nessa mesma linha de pensamento, a pergunta é, será que o dia do sol, ou será que o Deus Sol, ele teria alguma motivação ali
para fazer com que fosse o domingo. Por que não a segunda-feira, né? Por que não a sexta, mas por que o domingo? O primeiro delas é que o culto ao Deus Sol, ele era muito importante em Roma. Então, qual que era o dia mais importante? Qual que era o dia onde as pessoas folgavam, né? Era o dia domingo, o dia do sol, né? O dia do Deus Sol. Então, por conveniência, os cristãos de Roma, eles começaram também a guardar o sol, a comemorar, ou melhor, guardar o dia do sol, a comemorar a festividade de Cristo, mas no mesmo dia que era comemorado o dia do sol. Um outro elemento que aparece também, que é muito importante para a gente desenrolar esse assunto, é que quando a gente olha para Daniel, a gente vê Daniel orando para Jerusalém. Era costume dos judeus orarem para Jerusalém. Porém, o gentil, ele não tinha muito uma referência de para onde orar. E o pagão, ele orava para o leste, para o nascimento do sol, né? Porque ele era um adorador do sol. Então, o pagão, ele adorava orando para o leste. Quando ele se tornava um cristão, ele tinha o costume de orar para algum lado. Para Jerusalém não podia, porque era coisa de judeu. Então, eles começaram a orar a Jesus, mas olhando para o nascimento do sol. Então, veja que confusão. Uma pessoa que passou a vida toda como pagão adorando o sol, agora ele precisava orar olhando para o leste, mas ele não podia pensar no Deus Sol, ele tinha que pensar em Jesus, porque Jesus era o sol da justiça e tudo mais, né? Essa era a argumentação ali. E então, isso fez com que os cristãos se tornassem fortemente associados aos pagãos, né? Porque tanto pagãos como cristãos oravam olhando para o leste. E o 25 de dezembro, o Dies Natalis Solis Invictus, né? O dia do sol invencível, o dia do nascimento do sol invencível. Esse dia era comemorado no dia 25 de dezembro e durante todo o mês de dezembro acendiam-se tochas, né? Na época não tinha aquelas luzinhas vermelhas que piscavam, não tinha energia elétrica ainda. Então, era comemorado acendendo tochas, né? Muito fogo para comemorar o nascimento do Deus Sol. O nascimento de Cristo, então, ele foi transferido também para o 25 de dezembro, porque a festa pagã ela era extremamente forte e era algo extremamente tradicional, fazia com que os cristãos eles se sentissem tentados a comemorar uma festa pagã. Então, para resolver esse problema, eles transferiram ou criaram o nascimento de Cristo, porque a gente não sabe o dia que Cristo nasceu, né? Transferiram então para o dia 25 de dezembro. Então a gente percebe que a Páscoa, a questão da oração para o leste e também o dia do nascimento de Jesus foram fortemente influenciadas pelo dia do sol e pelo Deus Sol. A pergunta é, será que a guarda do domingo também não foi influenciada pelo dia do sol e pelo Deus Sol? Guardar o domingo era muito mais conveniente do que guardar o sábado em Roma, porque todos já paravam nesse dia, né? Então, um culto no domingo teria muito mais frequência, né? Muito mais pessoas viriam do que um culto no sábado. Então, por conveniência, fez com que a igreja mudasse o sábado para o domingo em Roma, na igreja de Roma. Esse costume começa ali. E ele, então, se desenvolve e cresce, e pela força da igreja de Roma, ele se torna muito importante em todas as igrejas do Ocidente. Porém, as igrejas do Oriente, elas permanecem, então, guardando o sábado. E aí, no Codex Justinianus, agora sim, aparece a primeira lei dominical, ou o Edito de Constantino, que dizia o seguinte, resumidamente, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Então, por influência da igreja, por influência dos bispos, especialmente o bispo de Roma, foi colocado um decreto
Agora, não de ordem religiosa somente, mas de ordem político-religiosa. Então, a partir desse momento, qualquer pessoa que não guardasse domingo e guardasse o sábado, por exemplo, ele seria considerado um herege e iria para a fogueira. Assim aconteceu com os valdenses, né? Então, todo o período da Idade Média é uma perseguição aos hereges, aqueles que não se adequavam à doutrina de Roma. E dentre essas doutrinas estava a guarda do domingo. A pessoa precisaria guardar o domingo e não o sábado. Caso guardasse o sábado, seria perseguido e, por vezes, morto também, como a gente já viu, ou como a gente vê, por exemplo, no Grande Conflito e na história de um modo geral. Então, vem a Reforma, e quando vem a Reforma, um grupo grandioso de pessoas, eles saem do velho mundo, da perseguição romana, e vêm para o novo mundo. Agora o objetivo é guardar a fé deles, né, a crença que eles tinham, porém com liberdade. No entanto, eles trazem alguns costumes de Roma, e dentre esses costumes estava a guarda do domingo. Em 1610, na colônia americana, e especificamente na Virgínia, é decretado o primeiro decreto dominical, né? Ou as chamadas leis azuis, a primeira lei azul. Ela é decretada em 1610. Porém, é no século XIX, especialmente em 1961, é o marco das perseguições contra aqueles que não guardavam o domingo no Novo Mundo. Somente em um dia, no dia 29 de maio, 4 pessoas foram condenadas por não guardar o domingo. Pode falar, Gilberto? Eu vou fazer uma pergunta me disso aí. Tá, pode fazer. Aqui. Mas antes, meu amigo Raul, ele tem uma palestra para fazer, né, Raul? Oi, Gilberto. Vai precisar se ausentar. Você vai precisar se ausentar agora ou vai poder continuar? Vai demorar muito ainda? 5 minutos. Pronto, tranquilo. Por 4h30 tem que sair também. Verdade. Então, o Amaury, como eu colocar aí alguns pontos, já fez um rebuscado histórico, surgiu na história cristã. Então, nós podemos concluir que na história moderna temos evidências de leis dominicais e isso pode se repetir novamente. Bom, já aconteceu antes lá, né? Agora aqui na história moderna com os gitanos, ali das leis azuis e tal, né? E o Raul já fez uma abordagem ali, lendo textos do Espírito de Profecia de Ellen White, que já no contexto histórico dela ali já tinha pressões e tensões para leis dominicais, né? E aí, Marinho? Então, qual que é o contexto atual, né? A gente sabe que os Estados Unidos, né, sempre foram protestantes e os católicos foram bem-vindos nos Estados Unidos. A gente tem a primeira visita do Papa, foi em 1919. Porém, de 1963 até 2017, houve muitas visitas do Papa nos Estados Unidos. E essas visitas, elas acabaram fazendo com que tanto os Estados Unidos quanto Roma tivessem objetivos comuns. Ademais disso, nós temos a direita protestante americana, que ela é uma instituição religiosa, mas também é uma instituição política. E uma das pautas que eles advogam é a questão da família. Eles entendem que a família ela é muito importante, né, como a gente sabe que é. E eles são, por exemplo, Raul deu uma pincelada nisso? Eles são contra o aborto, por exemplo, né? E a favor da guarda do domingo, porque é uma questão de família, né? Guardar o domingo seria um aspecto assim de fortalecimento da família, um dia para a família. Então, nesse caso, tanto Roma, que pretende restaurar a guarda do domingo, quanto a direita cristã americana, também tem esse interesse, eles se unem num ponto, que é
precisamos restaurar a guarda do domingo para fortalecimento da família. Então, eu vi uma pesquisa feita em 2015 aqui, ó, que diz que 75% dos protestantes americanos, eles apoiam um conjunto, deixa eu colocar o nome certinho aqui, um conjunto de valores que devem dominar o país. Ou seja, um conjunto de valores que deve ser para toda a sociedade americana. Uma espécie de, por exemplo, nós temos os nossos valores adventistas, né? Então a gente pretende impor esses valores para todos aqueles que moram em determinado lugar. Então a guarda do domingo, que é um valor do protestantismo americano, poderia ser imposto, né? Era o fim da separação entre igreja e Estado. E aí a gente tem o Tony Palmer, né? Acho que já foi citado aí, que era muito amigo do Papa Francisco. Ele estava tentando uma união mais forte entre evangélicos e católicos, mas ele acabou falecendo num acidente de moto. A gente teve nos Estados Unidos o projeto Together, né? Que tinha como objetivo juntar todos os cristãos em uma única festa, né? Assim, uma única celebração, por assim dizer. E os movimentos estão acontecendo. Aqui no Brasil, não sei se vocês têm conhecimento da conferência Old School, que é uma conferência de algumas religiões tradicionais, né, protestantes tradicionais, mas que tem o objetivo de colocar os ideais puritanos. E os puritanos, eles eram pessoas que tinham boas intenções, né? No entanto, em alguns pontos, eles pretendiam colocar os valores deles como lei no país. E a gente sabe que as leis dominicais, elas vieram dos puritanos nos Estados Unidos. Essa era a minha parte na contribuição. Agora pode fazer pergunta. Ok. Bom, nós vimos aqui evidências tanto bíblicas quanto no Espírito de Profecia, que já nos traz a advertência, o Espírito de Profecia nos insta a estar preparados para esse tempo. E já houve também, a história veio falando que já aconteceu nos nossos dias, essas coisas estão acontecendo, meios, leis e projetos para que o domingo seja imposto na mente. O que mais tanto fala do domingo é que esse dia que deve ser respeitado, né? Identidade cristã e tal, né? E muitos evangélicos também estão apoiando ele nesse sentido. Então, dizer que o decreto dominical é uma paranoia ou então é uma ilusão adventista, é sem sentido, porque é algo que está acontecendo agora, né? Disse você eventos caminhando e se interessando de modo a fortalecer esse argumento de que vai acontecer. Pode. Em 1969, quando foi promulgada ali as leis dominicais e as pessoas foram condenadas, o argumento que a Suprema Corte usou era o argumento de que a lei dominical não era de caráter religioso, mas era de caráter civil. Então, assim, a gente pode imaginar que quando vier o decreto não terá caráter religioso, mas caráter civil. Então, eu acredito que esse argumento ainda será usado de forma muito forte por aqueles que querem impor o domingo, colocando como sendo algo civil e não religioso, porque hoje a gente vê a Igreja Católica trabalhando muito com a questão do meio ambiente, né? A guarda de um dia para preservar o meio ambiente. Então, aparentemente não tem nada de religioso, mas a gente sabe que no fundo é algo que vai afetar a religião ou a fé de muitas pessoas. Porque o domingo é religioso. A questão por trás é religião. Ou seja, a religião ela não tem uma lei religiosa para impor no Estado para que as pessoas sejam obrigadas. Mas o Estado tem esse poder de promulgar e estabelecer leis para que as pessoas obedeçam, né? Que estejam ali. Bem, é claro que a gente não consegue, nesse tempo que nós estamos aqui, esgotar todo o assunto, né? Quem sabe a gente, na segunda edição desse assunto, a gente pode, acho que nem esgotar, mas explorar mais aspectos, né? E o tempo é curto, né? Eu tenho certeza que
existem mais evidências bíblicas, históricas, mais detalhes do Espírito de Profecia para nós entender e ajudar a nos entender também que estamos num tempo em que essas coisas já estão acontecendo e que isso é profético. E Deus não deixou o seu povo, as pessoas que são sinceras e que servem a Deus com sinceridade, ficassem no escuro, sem ter nenhuma direção, nenhuma luz. Eu acredito que Deus está guiando o sincero. E o povo sincero e verdadeiro de Deus, eles estão em todos os lugares. Então, no entanto, Deus está chamando a todos a atenção para o que está acontecendo nesse tempo. Raul, você tem uma consideração final aí sobre esse tema? Pode ser sobre o Espírito de Profecia, pode ser alguma outra coisa que você tenha a dizer também. O que eu tenho a dizer, na verdade, sobre o assunto é que é algo de extrema importância para nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, e ao mesmo tempo para todas as pessoas que de fato querem aprender e conhecer sobre o que a Bíblia apresenta. É um assunto muito delicado, com muitos contextos diferentes, visões diferentes, mas que ao mesmo tempo é um assunto muito enriquecedor. Saber que mesmo diante das controvérsias, dos problemas que existem no mundo religioso, nós temos uma luz, uma esperança que vem da Bíblia, em primeiro lugar, a palavra de Deus, mas que no Espírito de Profecia também nós encontramos um conforto e uma certeza de que, de fato, Deus quer a preparação do seu povo para quando esse dia chegar. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar para sair o decreto, não sei quanto tempo vai demorar para que isso seja uma realidade na nossa vida, mas a nossa preparação ela deve começar agora. A gente deve orar, buscar a presença de Deus, e eu tenho certeza que fazendo isso, quando o decreto sair, nós estaremos alicerçados em Cristo e passaremos por essa situação da melhor maneira possível, né? Amaury, quais são as suas últimas palavras nesse vídeo sobre esse tema? Eu gostaria... Há evidências históricas de que aconteceu. Eu vou encerrar a minha participação com uma frase do Marcos de Benedicto, redator da Revista Adventista. Ele diz o seguinte: confiar no cenário profético, ainda que pareça implausível, faz parte da fé. Então, a profecia foi dada, o pastor João Giliardi já apresentou que, biblicamente, é isso mesmo que vai acontecer, né? Então, se é plausível ou não é plausível, não importa. A profecia ela vai se cumprir. E a gente precisa ter fé que, em algum momento, isso vai acontecer. Mas o que a gente vê, na verdade, são muitas evidências de que isso vai acontecer, né? Mas mesmo que não tivesse nenhuma evidência, a nossa fé deveria ser a mesma. Exatamente, ainda mais porque o cumprimento bíblico, ele não depende de algumas coisas. Existem algumas profecias que são condicionais, mas essa profecia não é condicional. Ou melhor, ela é incondicional. Ela vai acontecer. Assim como algumas predições que o João Giliardi deu ali no livro de Daniel, aconteceram. Tudo chega no tempo, né? E aí, Giliardi, quais são as suas considerações finais sobre as profecias bíblicas, ainda mais com relação ao decreto dominical? Então, aí aproveita, João Giliardi, pastor João Giliardi, um apelo para os nossos amigos que estão nos assistindo, para finalizar. Ok. Então, meu amigo Gilberto, talvez algumas pessoas que vão assistir essa live não pertençam à nossa denominação. E eu percebi que o que te provocou para você fazer essa live foi realmente os opositores da nossa mensagem. Então, eu quero mandar um recado especial. De repente, o pessoal aí do blog que você leu, ou pessoas aí de outros canais do YouTube que pensam diferente da gente, de repente vocês olham para a nossa forma de entender a profecia e acham isso um completo disparate. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando isso acontecer, e isso vai acontecer, você vai lembrar que você assistiu essa live. Você vai lembrar aqui das considerações do Raul, do Amaury, as minhas também.
os questionamentos aí que o Gilberto está levantando, você vai lembrar disso. E aí eu peço que você se volte totalmente para o Senhor Deus, o Criador do sábado, aquele que criou o mundo em 6 dias e instituiu esse dia como um memorial, como um dia que nos faz lembrar de que existe um Criador, que também é Salvador. E tanto para você quanto para as pessoas que estão nos assistindo e creem nessa forma de entender a palavra de Deus, quando esse momento chegar, se apegue a essa promessa aqui, que está em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus permite que venham provas. Ele não nos promete que viveremos no mar de rosas. Ele diz que haverá provas, mas ele promete que ele estará conosco, seja ali pela água, seja pelo fogo. Eu estava alguns dias atrás assistindo umas aulas do pastor Dr. Ranko Stefanovic. Ele é um professor de Novo Testamento da Andrews, uma universidade adventista lá dos Estados Unidos. E ele citou uma ilustração bastante interessante, porque o Apocalipse, realmente, você lê, tem muitas imagens negativas, algo assim que nos surpreende, talvez nos amedronta. E eles tomam uma ilustração bastante interessante. Uma história fictícia. Ele diz que certa vez um pai estava enviando seu filho para ir para a universidade, para estudar. Era uma família de classe média baixa. E ele chamou o filho dele, antes do filho dele embarcar no avião, para viajar para a universidade, chamou o filho e falou: filho, senta aqui que eu quero conversar com você. E o filho não estava muito afim de papo, mas o pai insistiu e o filho sentou com o pai. Então aquele pai falou assim para o filho: olha, eu vou te falar a realidade, eu vou colocar as cartas na mesa. Lá você vai acordar de manhã cedo e ir para a aula sem atraso. Você vai sair da sua aula na hora do almoço, vai ter que almoçar, engolir e correr para trabalhar, porque você vai precisar de trabalhar até o final do dia, para esse trabalho ajudar você a custear os seus estudos. E quando você sair do seu trabalho no final do dia, você vai correr para casa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa e vai ficar até altas horas da noite para poder dar conta da demanda da faculdade, dos seus estudos, os trabalhos, enfim. E nisso o filho já estava vidrado, prestando atenção no pai. E aí pode ser que ainda assim aconteça de você dever alguma mensalidade para a faculdade. Quando isso acontecer, você liga para mim. Pode desabafar comigo. E eu vou, mesmo me apertando aqui, colocar um dinheiro na tua conta. Ou pego o avião e viajo e vou aí aonde você estiver para te abraçar. Perceba que o pai falou mais de coisas negativas. Mas o pai disse que estaria com o filho. E o pai, pela experiência de vida, já predisse o que iria acontecer. Então, não encare o livro de Apocalipse como um livro de bestas, de monstros, de coisas ruins que vão acontecer. Não é sobre isso. É sobre um pai que ama o filho. É sobre um pai que avisa de antemão o filho querido o que vai acontecer. E o mais importante, ele diz que estará com ele e ele já antecipa o final. E ele diz que o final será um final feliz. Como a Mauri falou em um dado momento aí, João, na revelação do Apocalipse, no capítulo 14, os primeiros 5 versículos, ele vê um grupo, 144 mil. E nós entendemos, a interpretação bíblica, de que esse grupo são os que vão passar por perseguição religiosa nesse contexto de sábado e domingo. E quando Cristo voltar, eles estarão vivos. E eles receberão alguns, talvez, privilégios adicionais por terem passado por um momento de tanta dificuldade. Então, eu te sugiro isso. Confie no seu Pai Celestial. Acredite nele e na palavra dele. Ele está com você e ele estará com você. Amém. Isso aí, meu amigo. Que assim seja. Amigos, se vocês
nos acompanharam até aqui. Já chegamos ao final da live. Muito obrigado por você continuar com a gente aqui. Não esgotamos o tema, mas a gente poderá continuar sobre esse tema ou sobre outros temas também. Eu espero que vocês, os amigos convidados, estejam dispostos para outros momentos, porque há muita coisa boa para poder compartilhar. Quero agradecer ao Mauri por ter aceitado assim um tempo bem curto para poder participar. Eu que Ao agradeço. meu amigo Raul, muito bom estar com você aqui. Tamo Eu junto. também agradeço. Ao João Giliardi, que está participando. É bom ver a cara de vocês aí. Nós estamos aqui enquadrados. Obrigado, que Deus nos abençoe e dê forças para a gente, para os nossos amigos que estão nos assistindo também, para que eles tenham fé na Bíblia, fé na profecia, e que o tempo vai chegar, mas o Senhor Jesus estará conosco. Até o próximo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.